Olá, bom dia, turma do sétimo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma semana de estudo. Vamos primeiramente agradecer a Deus por mais uma semana de estudo, mais uma semana de saúde. E hoje nós vamos começar a semana estudando uma atividade que vai falar sobre a origem da festa junina. Por que nós vamos fazer isso? Essa semana nós vamos trabalhar o projeto junino da escola, né? Todos nós sabemos que esse mês é o mês junino e, como já é de tradição, todo ano a escola tem a sua festa junina. Embora esse ano seja um pouco diferente das demais, mas tem um projeto que vai ser desenvolvido essa semana e a próxima com os alunos do SESI. O nome do projeto é SESI Covid-19, né? Responsabilidade social. Por que ele é uma responsabilidade social? Porque é uma responsabilidade de todos nós. Nós devemos estar nos protegendo e protegendo quem está próximo de nós, quem está com nós diariamente, quem nós amamos, né? Devemos estar sempre usando máscara, álcool em gel, que são as formas mais eficazes de proteção ao Covid. E a escola, durante essa semana, vai desenvolver atividades relacionadas a esse projeto. A nossa atividade de hoje, ela vai ser essa atividade digitada, né? Eu vou ler para vocês o texto e para casa tem umas questões falando sobre ela. Aí vamos fazer duas atividades falando do projeto e na sequência nós vamos voltar ao nosso português normal. Nós vamos dar uma ênfase um pouco nesse projeto, esses primeiros dias da nossa semana. Diz assim: a origem da festa junina. Existem duas explicações para o termo festa junina. A primeira é que surgiu em funções das festividades ocorreram durante o mês de junho. Outra versão diz que esta festa tem origem em países católicos da Europa e, portanto, seria uma homenagem a São João. No princípio, a festa era chamada de Joanina. De acordo com os historiadores, a festividade foi trazida para o Brasil pelos portugueses ainda durante o período colonial, época em que o Brasil foi colonizado e governado por Portugal. Nessa época, havia uma grande influência de elementos culturais portugueses, chineses, espanhóis e franceses. Da França veio a dança marcada, característica típica das danças nobres e que, no Brasil, influenciou muitas as típicas quadrilhas. Já a tradição de soltar fogos de artifício veio da China, região onde teria surgido a manipulação de pólvoras para a fabricação de fogos. Da Península Ibérica tem vindo a dança de fitas, muito comum em Portugal e na Espanha. Todos estes elementos culturais foram, com o passar do tempo, misturando-se aos aspectos culturais dos brasileiros, indígenas e africanos e imigrantes europeus. Nas diversas regiões do país, tomamos características populares em cada uma delas. Vejam bem, gente, a origem da festa junina. Ela começou, tem duas explicações para isso, né? A primeira, que ela surgiu em formas de festividades, porque nós temos as alegrias das festas juninas, também por decorrer do mês de junho. E a outra, que ela disse que teve a origem em países católicos da Europa, e que seria em homenagem a São João. E dia 13, né, é o dia de Santo Antônio. Aí diz assim: no princípio a festa era chamada de quê? De Joanina. Joanina. Depois foi que eles começaram a chamar Junina, mas primeiramente a festa era chamada Joanina. De acordo com alguns historiadores, eles foram trazidos para o Brasil pelos portugueses. Eles, durante o período colonial, porque nós temos várias influências portuguesas, aí eles trouxeram essas festas juninas para o Brasil.
Vemos aqui no decorrer desse texto que alguns elementos dos culturais de Portugal, da China, dos espanhóis e do francês, vieram um pouco de cada um e aqui no Brasil se juntamos para fazer as nossas quadrilhas bem alegres e bem divertidas. Quando ele diz que da França veio a dança, né, que é uma característica bem nobre. No Brasil influenciou muito as típicas quadrilhas. Aí vem os fogos de artifício, que são soltados bastante fogos de artifício na festa junina. Veio da China. E da região onde teria surgido a manipulação da pólvora. Então, os fogos veio da China. E da Península Ibérica teria vindo a dança fancita, que em quadrilha tem são usadas bastante fitas, aquelas roupas todas bem arrumadinhas para fazer a diversão de cada quadrilha. Festa junina no Nordeste. Vamos ver aqui como é que elas se faz no Nordeste. Embora seja comemorado nos 4 cantos do Brasil, na região Nordeste as festas ganham uma grande expressão. O mês de junho é o momento de se fazer homenagem a 3 santos católicos: São João, São Pedro e Santo Antônio. Como é uma região onde a seca é um problema grave, os nordestinos aproveitam as festividades para agradecer as chuvas raras na região, que serve para manter a agricultura. Além de alegrar o povo da região, as festas representam um importante momento econômico, pois muitos turistas visitam cidades nordestinas para acompanhar os festejos. Hotéis, comércios e clubes, eles aumentam muito os lucros e geram emprego nestas cidades. Embora a maioria dos visitantes seja de brasileiros, é cada vez comum encontrarmos turistas europeus, asiáticos e norte-americanos que chegam ao Brasil para acompanhar de perto essas festas. Ora, no mês das festas juninas, é um mês em que o Brasil tem um lucro até bom. Porém, esse ano vamos continuar novamente sem esses lucros, né, por conta da pandemia, mas ele gera bastante renda de emprego durante a festa junina, porque onde aumenta os turistas nas cidades. Aí vem falando aqui um pouco das comidas típicas da junina. Como é o mês de junho, é a época de colheita de milho, grande parte dos doces, bolos e salgados relacionados às festividades são feitas deste alimento. Pamonha, curau, milho cozido, canjica, cuscuz, pipoca, bolo de milho. Esses são apenas alguns exemplos, né, de alimentos da festa junina. Além das receitas com milho, também faz parte do cardápio de época arroz doce, bolo de amendoim, bolo de pinhão, bombocado, broa de fubá, cocada, pé de molé, quentão, vinho quente, batata doce e muito mais. E vem as tradições. As tradições fazem parte das comemorações. Assim como já é uma tradição as quadrilhas, nós do SESC também temos a nossa tradição de comemorarmos a festa junina, né? Já é uma tradição da escola a gente comemorar. Diz assim, as tradições fazem parte das comemorações. O mês de junho é marcado por fogueiras, que servem como centro para a famosa dança de quadrilhas. Os balões compõem este cenário, embora cada vez mais raro em função das leis que proíbem esses balões, a função do risco de incêndio que eles representam, porque não devemos estar soltando balões. No Nordeste, ainda é muito comum a formação de grupos feiteiros. Esses grupos eles ficam cantando pelas ruas, e vão passando pelas casas, onde os moradores deixam nas janelas, às portas, uma grande quantidade de comida e bebida para serem degustados pelos festeiros. Já no Sudeste, são tradicionais a realização de quermesse. Estas festas populares são realizadas
por igreja, colégios, sindicatos e empresas. Possuem barraquinhas com comidas típicas e jogos para animar os visitantes. A dança da quadrilha geralmente ocorre durante toda a quermesse. Com Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro, são comuns as simpatias para as mulheres solteiras que querem se casar. No dia 13 de junho, as igrejas católicas distribuem o pãozinho de Santo Antônio. Diz a tradição que o pão bento deve ser colocado junto aos mantimentos de casa para que nunca ocorra falta. As mulheres que querem se casar, diz a tradição que devem comer deste pão. E assim, cada um tem a sua tradição. A nossa escola tem a tradição de fazer a festa junina todo ano. Esse ano nós vamos estar desenvolvendo, não vai ser a festa. Nesse ano nós vamos estar desenvolvendo o projeto. E todos vocês estão convidados para participar. Tia, mas eu estou em casa só assistindo aula remota. Não tem problema. Junte-se a nós no dia para fazermos parte do projeto. Tia, o que eu vou fazer? Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar essa atividade. E o projeto ele vai ser desenvolvido, tem essa atividade, e nós vamos fazer a culminância do projeto. O que é essa culminância? Nós vamos fazer as brincadeiras, nós vamos fazer botar a mesa com algumas comidas, porque não pode ter a festa, não tem a nossa tradicional festa, mas nós vamos fazer um projeto relacionado para quê? Manter a nossa tradição da quadrilha do SESC, que é do Chiquinho, né? E tenham todos um bom dia, uma ótima atividade, um bom projeto e até a nossa próxima aula.